Bom dia, doutor André Felipe Camelo. O meu bom dia especial vai para as mamães. Hoje é consagrado o Dia Internacional do Aleitamento Materno. Então, é uma situação que os bancos de leite, principalmente aqui do Rio de Janeiro, estão faltando leite para aquelas pessoas que, de repente, não podem amamentar os seus filhos. E eu vejo isso como uma doação do leite materno, como uma atitude nobre, né, das mamães que têm leite sobrando e possa doar para aqueles filhinhos, aqueles bebês que a mãe não está podendo amamentar. Então, vai para essas mães doadoras de leite materno, tem aqui toda a minha admiração e o meu respeito. Primeiro de tudo, como não ser uma mãe controladora, em especial num mundo com tantas coisas acontecendo, um mundo tão perigoso, né? Um mundo onde a cobrança é tão grande, etc. Na minha visão. 2, como se perceber se você é ou não é uma mãe controladora. Sua mãe era controladora? Vamos começar o programa já assim. Era. A minha mãe era muito controladora, mas por um fato simples, ela era muito medrosa. Então ela tinha medo que alguma coisa muito ruim acontecesse comigo. Então, sabe aquelas pessoas que têm medo do mundo? Qualquer coisa fora daquele espaço ali é perigoso. Então ela controlava, por quê? Porque ela tinha medo. São os medos que a mãe tem e aí projeta no filho, né, que vai acontecer. Mas a minha mãe era controladora nesse sentido. E, na verdade, era controladora e superprotetora ao mesmo tempo. As mães são controladoras intencionalmente para satisfazer alguma coisa interna, do tipo, ser uma mãe boa é ser uma mãe controladora? Hoje em dia, com a pressão de todo mundo em cima? Normalmente, a mãe não tem muita consciência de que ela é controladora. A mãe controladora, ela é também chamada de mãe narcisista, uma série de coisas, uma série de rótulos que é dado para a mãe controladora. Mas, normalmente, a mãe passa a ser controladora, ela quer controlar tudo, no sentido de que ela é uma pessoa insegura. E a insegurança dela, ela passa para o filho da seguinte maneira, controlando o que essa criança está fazendo, sendo, vamos dizer assim, intrusiva, não deixando espaço para a criança ser ela mesma. Ou seja, normalmente ela não tem consciência disso. Tanto é quando muitas pessoas, quando são questionadas, mas você é uma mãe controladora, assim, por quê? Ela vai, não, eu não sou controladora, não. Eu quero apenas o bem para os meus filhos, para o meu filho, para a minha filha, porque deixa estar que ela tem uma insegurança, que ela já traz isso lá da infância dela e vai aplicar isso dentro do contexto familiar, no sentido de controlar o filho. Controlar, gente, a criança tem que ter controle, sim, mas é um controle que não pode ser nem de mais e nem de menos, tem que ter uma certa medida. E a mãe, muitas vezes, não tem essa consciência, ela acha que ela tem que proteger essa criança de tudo que ela imagina que pode ser perigoso, inclusive de fazer determinadas coisas, né? A mãe controladora, ela tem um componente que ela não tem consciência, que é da insegurança dela, a insegurança própria. E essa insegurança própria dela, que ela já traz lá do seu berço, ela projeta isso no filho. Ou seja, mãe controladora não tem muita consciência de que ela fica controlando o filho. E é bastante invasivo, né? Porque ela intromete nos relacionamentos sociais dos filhos, ela quer saber o que está acontecendo lá com os coleguinhas. Não tem nada de errado quando isso é bem mensurado, tá? Porque no dia de hoje, inclusive, é importante saber com quem a criança está relacionando, mas de uma maneira equilibrada, de uma maneira saudável. Inclusive, o que essa criança, às vezes já está na fase pré-adolescente e vive lá no computador, o que ele está fazendo, com quem está falando. É importante ter um certo controle sobre isso. Mas não se esqueça de fazer aquilo, ser ele mesmo. O que ocorre é o seguinte, vou expandir um pouco mais essa ideia, porque os pais também, pai, mãe, ou aquelas figuras primárias lá, as figuras parentais, né? Eles têm um movimento de controlar e de uma maneira de condicionar o comportamento dos filhos.
Ou seja, a criança cresce e ela vai sendo rotulada. Ah, essa aqui, fulana é quietinha, não dá trabalho. O que significa isso? Provavelmente que uma criança ela não tem outra alternativa senão se adaptar àquele meio ali. Não é? Ela não pode simplesmente dar tchau e cuidar da sua própria vida. Ela tem que se submeter. E muitas das vezes aquela criança que já tem um traço de personalidade, de introversão, ela é cerceada do seu movimento de ser ela mesma e aí ela se adapta. Então ela é taxada da boazinha. A boazinha é aquela que não tem o seu devido querer, ela, vamos dizer assim, está sempre aceitando as coisas do jeito que são, ela não se rebela com relação a nada que é imposto. Agora já tem aquela outra que é o contrário. É a Amélia? Exatamente, pode ser, no futuro pode ser uma Amélia, aquela mulher que diz tudo, sim para tudo, inclusive para coisas que ela não gosta, coisas que ela não quer, mas para agradar o outro, ela balança a cabeça como se estivesse sendo a boazinha. Ou seja, aí já tem aquele outro que é taxado como o rebelde. Por quê? Porque ele já tem um traço de personalidade mais expansivo, ele não fica aceitando qualquer tipo de controle, então ele começa a se rebelar com relação a esses controles. Aí é taxado como, vamos dizer, o rebelde, a ovelha negra, aí cria-se uma ovelha negra dentro de uma família, não sabe-se por quê. Na verdade, né, todo o processo de criação de uma criança, se você olhar direitinho, ela é cerceada de muitas coisas, inclusive de ser ela mesma. Como assim? Através dos rótulos, dos condicionamentos. Todo condicionamento está cerceando a pessoa de ser ela mesma. Nós precisamos de ter esse condicionamento? Será que precisamos? É uma pergunta que eu faço e deixo no ar para pensar a respeito. Será que toda criança, todos nós temos que ter os nossos condicionamentos? Eu acho, na minha visão, não. É claro que nós temos que nos adaptar para conviver em sociedade. Agora, ser condicionado é outra coisa, completamente diferente. Se você não pode ser você mesmo, só resta uma possibilidade, sabe qual é? Ser quem você imagina que gostariam que você fosse. Isso não é ser você mesmo. Não. Você está vivendo em cima de um condicionamento. Todos os nossos pensamentos, está voltado em cima de condicionamento. Tudo aquilo que nós pensamos que é certo, que é errado, que não pode, que pode, está girando em torno de condicionamentos. E quando é que nós podemos ser nós mesmos? Talvez nunca. Por quê? Porque tem sempre alguma coisa cerceando os seus movimentos. Uns mais, outros menos. Mas o que isso tem a ver com mãe controladora? Mãe controladora é uma metáfora que eu estou usando aqui. Voltado para as mães? Sim, mas eu quero expandir isso para todos os níveis sociais, não só figuras parentais. Mas se você, por exemplo, você é um gestor de uma empresa, né? Como é que você faz a gestão da sua empresa? Você é um líder ou você é um chefe? Ou seja, você fica controlando, inclusive que hora que o seu subordinado, que hora que o seu colaborador vai ao banheiro, porque tem situações que funcionam assim. Ou seja, há um cerceamento à liberdade da pessoa ser espontâneo, ser criativo. Isso tudo é devido ao controle excessivo. Todos nós, toda criança, ele precisa de ter um nível de controle. Agora, existe o controle positivo, existe o controle negativo. O controle negativo é quando é em excesso. O controle negativo é quando aquela figura parental coloca o ser daquela criança em detrimento do ambiente. Muitos pais, mães, inadvertidamente xinga o filho, fala palavrão, uma série de coisas que isso não é legal. Eu posso colocar limite numa criança de uma maneira amorosa, de uma maneira que ela entende que eu a amo. E a criança tem pensamento mágico, gente. Tem mãe que diz assim, se você fizer isso, mamãe não gosta. Como assim? Uma criança de 3 anos, 2 anos e meio, costuma não entender muito bem isso. Ela vai entender que a mãe não gosta dela.
Tem um caso que a mãe fazia uma espécie de alienação parental com a filha. Por quê? Porque ela era uma mãe separada e ela não gostava que a filha tivesse muito contato com o pai. E teve um momento lá que teve uma situação lá, o juiz determinou que não vai ficar assim. E teve lá um momento que ela passou uma semana na casa do pai, distante da mãe. E essa criança, olha só, que cabeça o ser humano tem, né? Essa criança, ela tinha em casa uma galinha. Essa galinha, a criança gostava muito dessa galinha. Era uma galinha que virou lá um animal de estimação dessa menina. Né? Não deve ser à toa, né? Porque, de repente, não tinha muita atenção em casa, coisa parecida. Então, quando essa criança foi passar uma semana na casa do pai, você sabe o que a mãe fez? Matou a galinha e comeu a galinha. Quando a filha chegou, o que ela falou? Que a galinha tinha morrido de saudade dela. Gente, percebe isso? Você sabe que cabeça que doideira esse tipo de coisa? Ou seja, a galinha morreu porque ficou com saudade dela, que foi passar uma semana na casa do pai. Ou seja, é uma mãe perversa, na verdade, né? Ou seja, é uma mãe doente, uma mãe que tem problemas mentais para fazer uma coisa dessa. E não tem... Isso acontece em níveis diferentes em muitos lares, tá?